A quem agradar? Algumas vezes vejo alguns pais tentando fazer de tudo para agradar os seus filhos. E com o passar do tempo, há uma descoberta. Os filhos não estão satisfeitos e os pais estão frustrados. Muitas vezes também eu vejo alguns funcionários tentando agradar aos seus patrões. E também, no fim de tudo isso, uma frustração muito grande. Essas frustrações redundam muitas vezes em tristeza, em desânimos e a pergunta: aonde será que nós erramos? Será que as Escrituras falam alguma coisa sobre agradar pessoas e pessoas sendo agradadas? Sem dúvida, as Escrituras falam muitas coisas sobre isso, vários assuntos sobre esse, e principalmente um que eu quero destacar com vocês, está relatado em Daniel capítulo 6. Daniel vive no Império Medo-Persa e o seu governante era Dario. O imperador Dario monta uma estrutura de governo com 120 governadores e, acima desses, 3 responsáveis. E um desses responsáveis é o nosso personagem Daniel, ou o profeta Daniel. Daniel era servo do Deus Altíssimo. E esse Daniel, ele tinha uma conduta que não tinha retoques. Olha o que o texto das Escrituras diz sobre Daniel. E quem está dizendo isso são os seus inimigos. Diz assim: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Daniel era um homem que era fiel, não era desonesto como um governante e também não era negligente, ou seja, ele era aplicado ou diligente no seu trabalho. Mas houve uma perseguição por parte dos seus companheiros de trabalho. E a perseguição se dá quando eles olham e chegam à conclusão: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Ou seja, na vida de Daniel, esses invejosos não conseguiram achar nada que o tornasse irrepreensível. Assim eles falaram: precisamos encontrar algo que no Deus que ele acredita, aí sim terá algo errado na vida dele e nós podemos acusá-lo. De certa forma, esses homens pressionam o rei a assinar um decreto. Passa uma lei em que todo aquele que não adorasse somente o imperador no espaço de determinado tempo, esses homens seriam lançados à cova do leão. Daniel foi um desses homens que não cedeu à pressão e nem a essa perseguição. Quando olhamos no verso 10, a firmeza de caráter de Daniel se mostra exemplar. Diz assim o verso 10: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ou seja, o diário oficial da época, foi para casa, para o seu quarto no andar superior. Veja, ele não foi nem no porão da casa, mas também não foi na praça pública, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali, como costumava fazer, 3 vezes ao dia, ajoelhou e orou, e agradeceu a Deus. Podemos olhar nesse texto que não houve uma afronta de Daniel às leis estabelecidas pelo seu superior. Não foi isso que ele fez. O texto diz que ele fez o que ele costumava fazer, e ele fez naquele dia, mesmo com aquele decreto. Bom, o final da história eu vou deixar para você ler e continuar em Daniel 3. Mas o importante dessa história é quem Daniel quis agradar. E é isso que é importante para nós. Porque Daniel, desde o começo, na sua juventude, ele tinha um projeto de não se contaminar com as coisas que eram oferecidas naquela corte, com a comida, com o vinho, com os aconchavos, com o partidarismo, com o favorecimento. Assim ele tinha um objetivo único de agradar ao Senhor. Assim para você, que é pai, para você que é marido, você que é esposa, você que é filho, você que é um funcionário, você que é um patrão, um cidadão, o seu primeiro objetivo é agradar ao Senhor. E Ele vai fazer com que isso seja honrado. Então que você medite e termine de ler o trecho de Daniel.